Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos, começar aqui com o nosso programa esportivo do podcast Mesa de Debates, trazendo aqui as notícias do mundo, do esporte, e falar no dia de hoje de futebol, falar de seleção brasileira, falar do São Paulo, mas também, falar, de Fórmula 1, aonde aconteceu o Grande Prêmio aí do Azerbaijão, o Grande Prêmio aí de Baku. E começando aqui o nosso programa, falar da seleção brasileira que perdeu, para o Paraguai por 1-0. E, gente, que joguinho sem vergonha que a seleção brasileira apresentou. Os principais jogadores da seleção, não jogando nada. O Dorival, insistindo aí nos mesmos jogadores que não entregam, absolutamente nada. Sinceramente, é o tipo jogadores aí que jogam, no Juventude da Premier League, no Atlético Goianiense da Premier League, Realmente um jogo assim muito aquém, do esperado, e até mesmo grandes nomes como o próprio Vinícius Júnior não entregando, absolutamente nada. E o Brasil perdeu, no estádio Defensores del Chaco, pelo Paraguai, que, olha só, tem uma boa base de jogadores do Brasil, jogadores aí do São Paulo e até mesmo o jogador, do Cuiabá. Então, assim, mais uma atuação desastrosa, da seleção brasileira. O Endrick também, não fazendo lá muita coisa. Eu achei que o jogo melhorou um pouquinho para o Brasil na entrada aí do Luiz Henrique, do Botafogo, mas também, não conseguiu, fazer muita coisa. Como eu falei, o Dorival aí insistindo no próprio erro. E, se for para a Copa do Mundo, coisa que eu acho que vai acontecer, vai ser uma Copa do Mundo para passar uma enorme vergonha. E falando em jogador, de seleção brasileira, falar do Endrick, sinceramente acho que o moleque, apressaram demais, com ele, moleque de 18 anos, já tá no Real Madrid, já é escalado aí para jogar como titular da seleção brasileira. O moleque não tem cabeça, também parece que o moleque não acha importante ter uma assistência psicológica, para tratar a mente, do rapaz, como fazem aí atletas como a própria Raíssa Leal, que tem uma psicóloga aí para atender ela, E, se as coisas continuarem assim, o Endrick, que é um bom jogador, vai se perder pelo meio do caminho, Tinha que ter uma lei, no Brasil de estabelecer um limite mínimo, do jogador ser vendido para fora, não ser vendido tão cedo, e o jogador que vai ser vendido tem todo um preparo, para vender ele. Está acontecendo isso com o Endrick, mas eu acho que também, acontece em menor escala com o Beraldo, que embora o Beraldo, e jogador de São Paulo seja um ótimo jogador, ele, comete algumas falhas e ele precisa ser aprimorado. E é isso, Os jogadores aí do Brasil indo embora muito cedo e muitas das vezes aí acabam se perdendo, nas contradições, nas pressões aí que existem no mundo do futebol fora. E
Continuando aqui com a nossa programação, falar do São Paulo Futebol Clube que, infelizmente, né, porque eu sou São Paulino, nunca neguei isso para ninguém, São Paulo foi eliminado, né, da Copa do Brasil, o atual, né, campeão, pelo Atlético Mineiro. Depois aí de, né, o São Paulo perder para o Atlético no Morumbi por 1-0, São Paulo conseguiu segurar o empate por 0-0, né? Teve alguns lances polêmicos, né, lances questionáveis, mas no São Paulo não conseguiu achar, né, o caminho do gol e ficou no empate e foi eliminado nas quartas de finais aí pelo Atlético, né? E passando aqui, né, a como que ficou, né, as semifinais aí da Copa do Brasil, né? O Atlético, né, passa para enfrentar o Vasco da Gama. O Corinthians, que está na lama ainda do Brasileirão, né, ganhou do Juventude e vai pegar o Flamengo, que no Maracanã ganhou do Bahia. Agora indo para o campeonato da Série A, né, continuando aqui falar um pouco, né, do São Paulo, né, eu também assisto a alguns outros jogos, mas, né, essa semana só consegui, né, assistir o jogo do São Paulo. E o São Paulo ganhou de 1-0, né, do Cruzeiro no Mineirão, né? O São Paulo com o time reserva e o Cruzeiro aí com o time titular. O São Paulo jogou bem numa escalação diferente do que o seu Beldia estava fazendo, né? O seu Beldia costumava jogar no 4-5-1 e o Beldia resolveu apostar no 3-4-3 e, né, o São Paulo conseguiu jogar bem e conseguiu ganhar do Cruzeiro por 1-0. Destaque, né, dessa partida foi pro William Gomes, né, garoto aí revelado na base do São Paulo, né, o chamado aí cria, né, da Cotia, e que marcou o gol e que vem jogando muito bem. O moleque é muito bom, né, de bola. Eu estava falando aqui do Hendrick, né? Parece que o São Paulo conseguiu segurar o jogador aí por algum tempo. Vamos ver se conseguiu mesmo ou é só balela, né? E, né, o moleque vem jogando aí, né, uma boa bola e espero que ele entre, né, na partida contra o Botafogo, que na Libertadores, que será até o presente momento a partida mais importante do São Paulo, né, no ano. Então aí fica o campeonato brasileiro e vamos que vamos, né, ver a tabela do Brasileirão da Série A, né, como que ficou os jogos. O Botafogo, né, está em primeiro com 53 pontos. O Palmeiras 50, Fortaleza 49, Flamengo 45. São Paulo 44, Bahia 42, Cruzeiro 41, Vasco 35, Internacional, né, também com 35, Atlético Mineiro com 33, Juventude com 32, Bragantino com 31, Atlético Paranaense com 30, Grêmio com 28, Criciúma com 28, Fluminense com 27 e na zona de rebaixamento, Vitória, o Corinthians, Cuiabá e o Atlético Goianiense, né? Então essa aí são os resultados, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos para o campeonato da Série B, né? O campeonato aí da Brasileirão da Série B. E o Novo Horizontino está liderando o campeonato, atrás do Santos, Mirassol,
o Sport Recife, né? O Leão da Ilha aí tá na quarta posição, tá na zona de classificação para a Série A. Depois em seguida, Vila Nova, Ceará, América Mineiro, Avaí, Goiás, Operário, Amazonas, Curitiba, Botafogo, Paysandu, Ponte Preta, Ituano, Chapecoense, CRB, Brusque e Guarani. E dando sequência aqui na programação, né, falar aqui da tabela aí da segunda fase do Brasileirão da Série C, né? Falar aí como que está os grupos. Volta Redonda, Remo, São Bernardo e Botafogo na sequência. Volta Redonda em primeiro com 5 pontos, Remo com 5, São Bernardo com 4, Botafogo com 1 ponto, Atlético, né, com 4 pontos, Ferroviária com 4 pontos, Ipiranga com 3, Londrina com 1, né? Agora pro falar aí do Brasileirão da Série D e temos, né, a final, né, do campeonato, né? E, né, temos aí uma surpresa. A Nápoles conseguiu derrotar o Maringá nos pênaltis em Maringá por 4-5 depois de ter empatado o primeiro jogo por 1-1. Então, né, o Maringá conseguiu despancar, né, o time que era considerado o favorito da Série D. Desculpa, o Anápolis conseguiu desbancar o título aí, né, o favorito da Série D, o Maringá, e está na final que vai ser disputado contra o time do Retrô, né? O Retrô vai fazer a final com o Anápolis. Então, a final, né, da Série D do Brasileiro é Anápolis versus Retrô, né? E reforçando que os 4 times aí da semifinal vão subir para a Série C no ano que vem: Maringá, Anápolis, Itabaiana e Retrô. Agora, falar aqui de Fórmula 1, né? O Grande Prêmio aí do Azerbaijão, que foi vencido pelo Oscar Piastri, né? O australiano aí conseguiu a sua segunda vitória, né, na categoria, né, ganhando aí fazendo uma corrida bastante consequente, né, bastante boa, né? Lando Norris largou lá atrás e fez uma boa corrida, né? Conseguiu ficar na frente do Max Verstappen e diminuir a distância entre os dois. E a polêmica, né, do dia, na polêmica da corrida, ficou, né, por conta aí da batida, né, entre Carlos Sainz e o Sérgio Pérez, né? Aonde um lance aí esquisito, o Carlos Sainz joga, né, o carro, né, para cima do Pérez, causando a colisão entre os dois, né? E falando de automobilismo, é importante colocar aqui que a Fórmula 2 tem um novo líder, né? E ele é brasileiro, Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto aí está liderando, né, a Fórmula 2, né? Depois de passar o Isaac Hadar, né, que, né, teve um ruim desempenho, né, nesse final de semana. Gabriel conseguiu aí fazer uma corrida consistente e ganhou pontos para poder liderar o campeonato aí na reta final. Então, Gabriel Bortoleto precisa, né, trabalhar, né, direitinho para poder levar o campeonato. Lembrando que é o primeiro ano do Bortoleto na Fórmula 2.
E ele corre o risco de ser campeão. E o Bortoleto também, né, foi o campeão da Fórmula 3. Então, campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2, corre um bom, tem boas chances de, né, entrar na Fórmula 1 no ano que vem. Então essa aí foi as notícias do mundo do esporte. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, né? Um forte abraço e fui.